voltasse só um pouquinho, eu falei já de Salmo, lá no livro de Salmo 16. Aleluia. Salmo 16. Salmo 16, verso 1 vai dizer assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Glória a Deus. Tu és o meu Senhor, e eu não tenho outro bem além de ti. Que palavra, meu irmão. Nós acabamos de entoar um louvor sobre a fidelidade de Deus, sobre o que Ele derrama sobre nós. Tu és fiel, Senhor, mesmo que eu não mereça. Nós declaramos isso a Deus? Ou é Deus que declara isso para nós todos os dias? O salmista vai dizer, vai revelar sobre a confiança e a felicidade do crente na certeza da vida eterna quando ele declara esse salmo. E na quarta-feira, irmãos, pensa numa palavra abençoada sobre fé que nós tivemos aqui na quarta-feira, pela vida do irmão Sandro. Uma palavra de fé que revela a fé e que nos ensina a ter fé, porque só pela fé que eu e você vamos enxergar a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Se nós não obtivermos a nossa fé em Deus, dificilmente nós vamos reconhecer a fidelidade. E se nós não reconhecemos a fidelidade, como nós vamos confiar no Senhor? Como nós vamos declarar para Ele que não existe outro bem além dEle, se nós não sabemos reconhecer como Ele é fiel? E às vezes, de tanto ouvir, a gente declara e a gente vai se esquecendo do verdadeiro significado de ser um adorador, de ser um filho, de tê-lo como a coisa mais preciosa nas nossas vidas. Eu digo coisa para a gente entender, porque às vezes nós temos dificuldade de confiar em Deus nas nossas circunstâncias externas. Existe um Deus que derrama uma fidelidade ao amanhecer, no decorrer do dia, ao anoitecer. Enquanto nós dormimos, Ele continua sendo fiel a mim e a você. E por qualquer motivo nós deixamos de dizer para Ele que Ele é o bem mais precioso que temos. Duvidamos, não sabemos esperar, não aceitamos as circunstâncias colocadas diante de nós. Nos esquecemos que no deserto é que nós sabemos ter fé. Nos esquecemos de que um deserto que Ele nos coloca, Ele vai nos sustentar. Nos esquecemos de olhar para o céu e depender dEle. Entoamos muitas vezes palavras que não saem do nosso coração, apenas do nosso entendimento, porque ouvimos falar. E o Senhor vinha me chamando a atenção sobre isso. É por isso que você fica desanimada, é por isso que você às vezes se sente cansada, é por isso que você quer parar, é por isso que você não acredita no que eu te digo. Quando o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas, é a fé que nós precisamos ter, da fidelidade da palavra que é colocada sobre nós, assim como a majestade da glória de Deus neste lugar. A mudança que Deus quer não é uma mudança momentânea de uma semana, 2 semanas, não. A mudança que o Senhor quer de dentro, irmão, é nós termos uma fé salvífica, uma fé que transforma, uma fé que nós declaramos que nós somos salvos sim, assim como foi declarado na quarta-feira. Não importa se vai se arrastando, mas vá.
Não importa se você não tem vontade, vai sem vontade mesmo. Eu li uma frase essa semana. Às vezes nós estamos tão cansados, são tantas as afrontas, são tantos os levantes, que parece que vai arrancar a gente da gente mesmo. Mas mesmo que eu e você não venha a ter fé para orar, nós podemos ter fé para pelo menos confiar naquele que declarou uma palavra sobre as nossas vidas. Existe uma palavra sobre mim, sobre você. Existe um nome que Ele nos conhece, Ele me chama pelo meu nome, e eu não posso esquecer de declarar isso em momento nenhum, que eu não tenho nada, nem ninguém mais valioso do que esse Deus na minha vida. Mas eu preciso viver essa confiança. Nós precisamos viver essa fidelidade desse amor, dessa fé. Nós precisamos viver essa fidelidade de mudança. Nós não podemos aceitar Jesus e continuar da mesma maneira. Nós não podemos pregar o evangelho e fazer as mesmas coisas. Nós precisamos aprender que a palavra não é apenas escrita, ela é um testamento declarado para mim e para você. E se nós não aprendermos, quem vai aprender? O Senhor, Ele tem um chamado para mim. E o que Ele tem para mim é para mim fazer, não é para o meu irmão A, B fazer. Na medida em que nós vamos nos colocando, as circunstâncias vão se apresentando, os desertos vão aparecendo, as provações vão se achegando. Mas é justamente nesse deserto, nessa provação, em que o meu relacionamento vai ficar estreitado com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque no deserto o nosso ouvido começa a ficar atinado à voz de Deus. O que nos faz deixar de orar não são as coisas ruins, são as coisas boas. O que nos impede de prostrar o nosso joelho e adorar o Rei dos Reis pela beleza da santidade dele, não são as provações, são as coisas ruins. Porque nas provações, pensa nos crentes fiel, pensa nos irmãos fiel. Eu não sei vocês, porque eu sou assim. E eu tenho pedido para que Deus venha me mudar, para que essa confiança ela não mude por tempo, circunstância, por pessoa, por acontecimento. Que essa fé em todo tempo eu possa declarar ela. Irmão, muitas vezes nós oramos por uma cura e por uma libertação de uma pessoa, e quando aquilo não acontece, nós ficamos frustrados. Mas nós não deveríamos nos frustrar, nós deveríamos nos envergonhar, porque nós não nos colocamos na presença da maneira com que deveríamos nos colocar. As coisas não acontecem não é porque Deus não quer. Muitas das coisas não acontecem porque nós não nos dedicamos na medida em que devemos nos dedicar. Ele é Deus. Se eu e você, se ele fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se você estiver aqui, Ele é Deus. Se você não estiver aqui, Ele continua sendo Deus. Mas eu e você, se não estivermos na presença dEle, nós vamos morrer, com certeza. Guarde essa palavra no seu coração. Hoje eu ainda chegava, eu falava, hoje eu estou meio assim. Sabe aquele dia que a gente está meio sem sabor, sem cheiro, sem gosto, sem... Não importa, porque o que Ele tem para fazer aqui, Ele não precisa de mim. Ele vai fazer, amém? O que Ele tem para fazer na sua vida, irmão, Ele vai fazer. E não depende do meu dissabor. Assim como eu já disse outras vezes aqui, não importa se eu não gosto do irmão A ou irmão B, Deus gosta dele, então Ele vai fazer, amém? Mas a nossa fidelidade, ela precisa ser algo mais concreto. O amor que nós entoamos através de louvores, através de palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos congregar. Nós precisamos pregar o evangelho. Mas o Senhor, Ele procura adoradores em espírito e em verdade. E eu espero nessa noite, de verdade, que o Senhor venha girar uma chave poderosa dentro do seu coração através da palavra que é poderosa, irmão. Essa palavra é um chamamento para a minha vida. Como eu declaro que eu não tenho nada mais valioso com Ele, se no primeiro levante de Satanás na minha vida eu já duvido da promessa que Ele tem para mim. Como que eu declaro que eu amo, que eu amo, que eu amo? Como que eu declaro que eu confio,
Se no primeira lança, se no primeiro dardo inflamado, irmão, às vezes existe umas setas que pega de raspão e a gente parece que vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus desviou. E mesmo assim a gente parece que vai morrer. A nossa fidelidade com Deus, nós jamais seremos fiel a Ele da mesma maneira com que Ele é fiel a nós. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece todas as nossas falhas. Mas nós não podemos desistir de buscar essa fidelidade santa. Nós não podemos desistir de buscar essa presença, de nos colocar na presença de Deus, mesmo com vergonha, mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco. O cão, ele tem as possibilidades dele, em qual ele só quer roubar, matar e destruir a minha, a sua vida, a minha família, a tua família, o teu trabalho, tudo que é teu ele quer roubar. Mas o Senhor não. Ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, de que nós iremos morar no céu com Ele. E só vai ver a glória de Deus aquele que permanecer firme e fiel na rocha, amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Que assim como o Senhor fala ao meu coração, também fale contigo. Não importa a provação que você está vivendo. Não importa se está doendo, se não está doendo. Ah, irmã, mas você não está passando na minha pele. Você não está sofrendo o que eu estou sofrendo. Não estou mesmo, querido. Não estou. Porque o meu deserto é eu que vou viver. O seu deserto é você que vai viver. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: você não está sozinho. Calma mais um pouquinho. Você já aguentou até agora. Não muda aquilo que eu te falei. Não muda aquilo que eu declarei. Não pega com a sua própria força aquilo que eu já disse que eu vou fazer. Se eu disse que eu vou fazer, é porque eu sou Deus para fazer na sua vida. O que eu tenho para fazer na sua vida não depende do que o outro vai fazer na tua vida. Mas se você der ouvido para o outro, você não vai ver o meu agir. É assim que diz o Senhor dos Exércitos. E eu creio, irmão, na palavra que é dele. Noé, se fosse olhar para aqueles que falaram que era louco, ele não tinha salvo a família, ele não tinha obedecido a voz de Deus. Choveu, e choveu bonito. Aconteceu aquilo que foi declarado a Noé que ia acontecer. Então, se Deus está te dizendo que vai acontecer, é porque vai acontecer. Os nossos ouvidos têm que estar atinados com a voz do céu. Ele usa homens e mulheres para declarar sobre as nossas vidas. Ele usa homens e mulheres de Deus para nos ajustar no caminho. Mas cabe a mim e a você a não ser enganado. Cabe a mim e a você em que voz é essa que eu tenho ouvido. Porque o Senhor é fiel. Mas a fidelidade nossa para com Deus depende do nosso alinhamento, do nosso prumo ao qual nós vamos colocar na nossa vida. Amém? Que cada um de nós possamos ser cheios, irmãos. Cheios dessa fé inabalável. Chorando, vai adorando. Tá doendo, vai adorando. Eu não quero, vou adorando. Mas eu não posso, também vou adorando. Não vou conseguir, vou adorando. É assim que o Senhor nos quer, adorando a Ele. Enquanto nós adoramos ao Senhor, nós estamos declarando para Ele que não existe outra voz além da voz dEle, e que não existe outro Deus além dEle nas nossas vidas, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.